Muito bem, então vamos tratar da mudança de fase em misturas. Eu vou começar citando um exemplo bastante dramático, digamos assim, né? Para chamar a sua atenção para o fato de que a transição em misturas vai sugerir uma física nova. Na verdade, a física nova que ela vai sugerir, a gente vai entender e analisar seguindo a mesma estratégia que fizemos com a substância pura. E essa estratégia é encontrar para cada estado qual é o mínimo da energia de Gibbs. É isso aí que é o nosso caminho. E o exemplo é o seguinte: o ar atmosférico, ele é um gás composto de, essencialmente, 79% em volume de nitrogênio e 21% de oxigênio. Argônio, tem outras coisas, mas essas daí são as mais importantes. Eu vou olhar para o ar atmosférico como se fosse uma mistura de dois gases. E esses dois gases têm ponto de ebulição, a pressão ambiente, diferentes. O nitrogênio, por exemplo, o ponto de ebulição dele é 77,4 Kelvin, enquanto que o oxigênio tem um ponto de ebulição 90,2 Kelvin. Então tenho lá uma massa de ar atmosférico, a pressão ambiente e a temperatura ambiente. E aí eu começo a diminuir a temperatura. Tá bom? Então estou eu lá diminuindo a temperatura. O que você espera que ocorra? Lembre, o ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão ambiente, aquele gás muda de fase. Espera que o oxigênio mude de fase primeiro. Então você espera que o oxigênio mude de fase primeiro. Quer dizer, eu estou aqui diminuindo a temperatura. Quando alcançar a temperatura 90,2 Kelvin, você espera que comece a aparecer oxigênio líquido, não é isso? E vai sobrando só nitrogênio gasoso. Até que, quando a temperatura ficar abaixo disso, eu tenho um líquido que só tem oxigênio e um gás que só tem nitrogênio. E aí, quando chegar a 77,4, o nitrogênio, por sua vez, passa a se converter em líquido. É isso que você espera? Mas não é isso que acontece. Quando você começa a diminuir a temperatura, quando você alcança uma temperatura de 81,6 Kelvin, detalhe, passei pelo 90,2, não aconteceu nada. Eu continuo tendo um sistema gasoso. Quando eu chegar a esta temperatura aqui, aí começa a aparecer um líquido. E esse líquido, na composição dele, ele tem tanto oxigênio quanto nitrogênio. Mas só que a fração de oxigênio é 48%. Tá bom? Hã? Pois é, essa é essa pergunta que eu quero responder. Quero entender por que isso acontece. Essa, então, é o nosso trabalho até o final da aula de hoje. Eu vou fazer isso de uma forma basicamente qualitativa. Mas vou apontar o que é que está envolvido nisso. Isso tem a ver com a microscopia? Isso tem a ver com a energia de Gibbs, para variar, né? Esse tipo de comportamento, ele ocorre com qualquer mistura. Eu estou falando aqui de mistura gasosa, que eu estou fazendo mudar para a fase líquida, mas isso também acontece para misturas líquidas que eu faço virar sólido, e assim por diante. Então, qualquer transição de fase em misturas vai estar associada a uma fenomenologia que é semelhante a essa. Ou seja, a transição de fase acontece a uma temperatura que não é o ponto de ebulição de nenhum dos dois componentes da mistura, e a fase formada não tem a mesma composição do que a fase original. Como é que é a energia livre de Gibbs antes? Hã? Como é que é a energia livre de Gibbs antes? É isso que nós vamos primeiro construir. Então vamos construir a energia livre de Gibbs da mistura. Essa é a resposta. Então como é que é? Vamos começar com duas espécies diferentes, separadas por uma barreira. Eu vou chamar essas espécies de
A e B. Então aqui eu tenho moléculas de A, aqui eu tenho moléculas de B. Elas estão separadas por uma parede que não deixa as moléculas irem para lá ou para cá. Eu tenho Na moléculas de A e tenho Nb moléculas de B. Tá certo? A uma dada pressão e temperatura que eu vou manter fixas. Eu sei qual é a energia livre de Gibbs por mol de cada uma dessas substâncias, a temperatura e pressão que eu estou fixando. E ela eu vou chamar de GA0 e GB0. Tá? Então eu vou primeiro construir a energia de Gibbs para esse sistema, numa situação onde os componentes estão separados, eles não podem se misturar. Né? Ora, nesse caso, a energia de Gibbs é simples de escrever. Eu vou chamar de X a fração molar de B, por exemplo, NB sobre Na mais NB. De modo que X igual a 0 corresponde a NB igual a 0, não tem B, só tem A. X igual a 1 corresponde a NB igual a Na mais NB, ou seja, Na igual a 0, só tem B. Tá? Então, X igual a 0 é A puro, X igual a 1 é B puro. Tá? Então, eu vou escrever aqui a energia de Gibbs desse sistema, formado pela composição de dois sistemas que não estão se misturando, é simplesmente a superposição das duas energias de Gibbs. Então, eu tenho a fração X de B mais a fração 1 menos X de A. Legal? Se eu representar um gráfico da energia de Gibbs em função do X, eu vou aqui, para desenhar esse gráfico, eu vou supor que a energia livre do A é menor que a do B. Se não fosse, inverte. Né? De modo que isso aqui representa uma linha reta. Né? Isso é uma função linear de X. Quando X é 0, isso aqui dá G a 0. Quando X é 1, isso aqui dá GB0. E eu tenho um gráfico assim. Então essa é a energia de Gibbs da composição desses dois subsistemas. Ah, mas não é isso que eu quero uma mistura. Então eu vou tirar essa partição fora. Tá certo? E agora eu vou tentar determinar qual é a energia de Gibbs nessa nova configuração. Então tiro a partição. Claro, a energia de Gibbs ela pode mudar porque ela vai depender essencialmente de três coisas. Né? Lembra como é que ela é? Ela é uma transformada de Legendre da energia interna, U menos TS mais PV. Eu estou mantendo P e T fixos, de modo que P e T não vão mexer com essa brincadeira. Mas a energia interna pode mudar quando eu tirar a partição, porque a interação entre as moléculas de A e B pode ser diferente da interação entre moléculas de A e de B e B. Né? Então a energia interna poderia mudar. O volume pode mudar por causa dessa interação, se essa interação for mais fortemente atrativa, então para eu manter a mesma pressão, o volume teria que mudar. E a entropia vai mudar. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o caso mais simples possível. Eu vou supor que a interação entre moléculas de A e B é a mesma que entre A e A e B e B. Ou seja, que U não se altera. Isso é um modelinho simples, isso se chama uma mistura ideal. Né? Se U não se altera, V também não se altera. Não há motivo para ele se alterar, porque a interação continua sendo a mesma. Mas a entropia muda. E a entropia de mistura? Agora a entropia vai ser acrescida de uma entropia provocada pela mistura. Não é isso? E nós calculamos a entropia de uma mistura. Nós tínhamos determinado que a variação de entropia provocada pela mistura era igual a... Lembra? Claro que não. Menos n grande K vezes x log de x mais 1 menos x log de 1 menos x. Para 1 mol, eu estou tomando 1 mol aqui,
NK é a mesma coisa que R, né? Então isso aqui é menos R, x log x, mais 1 menos x log 1 menos x. E esse aumento da entropia, sim, porque isso aqui é um aumento, você está vendo que é um aumento? Mostra para mim que é um aumento. Tem um sinal de menos ali. Mas x está entre 0 e 1, de modo que esses dois logaritmos aqui são negativos. Então, de fato, esse ΔS é um número positivo, então a entropia vai aumentar. Isso não deve surpreender ninguém, não é verdade? Se eu permito que A e B se misturem, evidentemente eu vou ter muito mais configurações microscópicas possíveis, portanto a multiplicidade vai aumentar, portanto a entropia vai aumentar. Não é? Se você representar um gráfico de como é que é essa função ΔS de mistura em função de x, isso aqui vai dar menos infinito? Não, isso aqui porque esse limite dá zero. Limite quando x vai a zero disso aqui é zero. Quando x vai a 1 também. Tá? Mas as derivadas não. A derivada disso aqui, em x igual a 0 e em x igual a 1, essas duas derivadas têm módulo infinito. No x igual a 0 tem módulo infinito positivo, x igual a 1 tem módulo infinito negativo. Fácil de provar. Isso, estão ancoradas nesses dois. Isso aqui fica assim, ó. Eu desenhei, lembre, aqui você tem duas derivadas infinitas, tem duas assíntotas verticais. Tá? Aqui você tem, em x igual a 0, você tem o A puro, né? E em x igual a 1, você tem o B puro. Você vê que qualquer acréscimo de A no B aumenta a entropia, né? Esse é um motivo pelo qual é muito difícil você conseguir uma amostra de substância pura. Porque qualquer impureza, o acréscimo de qualquer impureza, por menor que seja, é um aumento muito grande da entropia, porque a derivada aqui é infinita, né? Então é muito difícil você ter. E aí, como é que fica a nova energia de Gibbs? Bom, a nova energia de Gibbs é a energia antiga, vou botar aqui G da mistura, vai ser o G, este que aqui está, onde não tinha mistura, acrescido do termo menos T ΔS da mistura. Então, quando eu permito a mistura entre A e B, eu vou ter um G, que é este termo que aqui está, né, essa parte com dependência linear em x, mais esta parte aqui, menos T vezes algo que está representado em gráfico aqui. Então, isso aqui vai representar uma diminuição na energia de Gibbs. Eu vou desenhá-la algo assim. É o G, vamos chamar assim, da superposição, sem mistura, mais o ΔG provocado pelo fato de que eu misturei o A com o B. E, portanto, fiz aparecer uma entropia nova, né? Veja, aqui, como eu disse no início, o meu interesse nesse momento é lhe dar uma visão qualitativa de por que é que isto aqui ocorre. Esse é o meu objetivo. Não estou interessado aqui em muitas contas. Se bem que, outra vez, você está vendo que porque essas derivadas são infinitas nos dois extremos, aqui também vão ser, né? E agora você vê que, de fato, se eu tenho o sistema A puro e deixo ele decidir se ele quer uma molécula de B ou não, ele vai querer. Não é? Porque ao ganhar uma molécula de B, a energia de Gibbs dele diminui. Porque a derivada ali é infinita, né? Muito bem, isso aqui é uma mistura ideal.